Olá, cidadãos do mundo! Então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre algumas curiosidades sobre a cultura chinesa. Então, vamos ter aqui alguns aspectos diferentes, desde a infância até relacionamentos. Vocês vão saber que a China é muito mais diversa do que a gente imagina. E se você está curioso para saber quais são esses aspectos que eu vou falar, então vamos comigo, sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi! Então vamos à primeira curiosidade. Basicamente, vendo as coisas, vídeos na internet e com a descrição do Chun, eu percebi que você basicamente precisa ser rico para casar na China. Isso os homens, inclusive eu fiquei até com dó deles. Por quê? O homem precisa pagar por tudo, absolutamente tudo do casamento, anel, festa, exatamente tudo. O anel precisa ser de ouro, não pode ser folheado, tem que ser de ouro. Se a noiva tem um irmão mais novo, por exemplo, o noivo precisa arcar com as despesas desse irmão mais novo, carro novo, financiamento e tudo mais. A mulher, ela não vai trabalhar, ela vai ficar em casa, ela vai às compras, vai comprar maquiagem, vai ficar em casa assistindo a televisão, Netflix, enfim. E enquanto o homem está trabalhando. É provável que eles tenham uma empregada, era comum no passado que eles tivessem uma empregada filipina. Na geração passada, as mulheres sabiam cozinhar. Agora, não. Tipo, 10% das mulheres sabem cozinhar. Os homens sabem cozinhar mais do que as mulheres. Os homens é que tem que ir lá preparar as refeições, porque as mulheres normalmente têm tudo pago, né? Então não se dedicam a aprender a cozinhar. Quando é mais comum para os homens que tem que arcar com tudo, então eles aprendem a cozinhar, porque daí acaba economizando um pouco mais. Então, os homens, além de trabalhar, sabem um pouco mais das tarefas domésticas, de cozinhar e enfim. E isso acaba gerando alguns conflitos e crises no casamento, né? Porque daí você pode perceber que o homem fica sobrecarregado com as coisas. A segunda curiosidade é que é comum que as namoradas chinesas façam birra. Sim, birra de brigar em público e bater o pé e gritar e sair batendo o pé com o braço cruzado e aí o namorado tem que ir atrás. E muitos deles acham isso fofo, acham bonitinho. Uma mulher se comportando como uma criança numa discussão, numa briga. Eu particularmente acho embaraçoso. E o Chun, se você está chegando aqui novo no canal, ele é o meu noivo chinês. Ele não gosta disso e que bom, porque ainda que eu quisesse ser assim, eu não conseguiria, porque é muito vergonhoso esse tipo de comportamento, eu não acho que é legal. E ele também não gosta disso, ele também não acha que é uma coisa legal. Eu vou tentar deixar aqui um pouquinho pra vocês, um vídeo que ele mandou pra mim, mostrando como que seria esse da namorada fazer birra. E é exatamente isso, parece uma criança mesmo fazendo birra. Antes da gente continuar indo para a próxima curiosidade sobre a China, se você está gostando de saber sobre esses fatos, essas curiosidades aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tipo de conteúdo e se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo relacionado a lugares, culturas, idiomas. Então, se você gosta, considere se inscrever aqui e assim todas as vezes que eu postar alguma coisa por aqui, você vai ficar sabendo e vai poder vir aqui assistir e desfrutar. Agora sim, vamos continuar na próxima curiosidade. Uma outra curiosidade, algo que é bem importante, as pessoas costumam ter uma visão muito uniforme da China e na verdade ela é bem diversa. A gente pode basicamente dividir a China em norte e sul. Então, o norte da China é que era socialista. O sul da China, por exemplo, Hong Kong, é completamente diferente. Ou costumava ser mais, né? Porque o que acontece? Hong Kong, na verdade, foi uma colônia
inglesa. E então, quando ela deixou de ser uma colônia inglesa, houve um acordo com o governo chinês de que por 50 anos Hong Kong seria meio que independente, vivendo sob o regime capitalista, diferente do resto da China, do norte da China, que vivia o regime socialista. Inclusive, as coisas em Hong Kong são bem diferentes. O passaporte é outro, é completamente diferente. A alimentação, por exemplo, enquanto na China, né, no norte da China, é comum se falar o mandarim, na verdade, a maioria das pessoas falam mandarim lá. No sul da China, em Hong Kong, por exemplo, se fala o cantonês. O mandarim tem 4 tons, o cantonês tem 9 tons. Até onde eu sei, o cantonês, na verdade, é a língua mais antiga, inclusive deu origem a outros idiomas, tem algumas coisas em que o cantonês teve influência, porém, fala-se que o cantonês é só um dialeto, quando na verdade é uma língua com estrutura própria, não é uma coisa que é, sei lá, uma maneira de falar, como por exemplo o português daqui de São Paulo e o português lá do Nordeste, da Paraíba, por exemplo. Não é assim. É diferente, inclusive a opinião de linguistas é que de fato o cantonês é uma língua. E conversando com o Chun, o que a razão pela qual eles dizem que na verdade é só um dialeto é porque o governo socialista, ele quer passar essa visão, né, de que é o mandarim, eles querem fazer uma coisa unificada, querem deixar o socialismo como uma coisa governante no país. Inclusive, aí vem uma coisa importante, é de que aquele acordo que foi feito com o governo de que por 50 anos Hong Kong viveria sob o regime capitalista, foi quebrado, o governo não respeitou, ele impôs o regime socialista em Hong Kong, e esse é o motivo pelo qual algumas pessoas quiseram sair, como não gostou dessa ideia de viver sob o regime socialista. O norte da China, por exemplo, ele tem uma tendência a comidas mais apimentadas, mais temperadas, enquanto o sul, como por exemplo Hong Kong, eles preferem mais sopa, comidas com caldo, e eles preferem o sabor, sentir o sabor real dos alimentos e não a comida muito temperada, comida com muita pimenta. Eles não gostam muito desse tipo de comida. Uma outra coisa interessante é que os chineses do norte é que tendem a trocar o som do R pelo som do L quando os do sul conseguem reproduzir. E meu irmão, né, o TDAH, quando o Chun tava aqui, pediu, né, pra eu falar, manda ele falar pastel de frango. E daí ele falou pastel de frango, normal. Ele não falou pastel de flango. E daí eu expliquei pra ele, né, por que meu irmão achou estranho. E ele explicou que isso são os chineses do norte e os chineses do sul conseguem reproduzir esse som de R no meio das palavras. Outra curiosidade interessante é que o nome do bebê só é escolhido depois que ele nasce. Enquanto aqui no Brasil, às vezes as pessoas, né, escolhem o nome até mesmo antes de se casar, de ter um filho, já estão pensando no nome que vão dar para o menino, para a menina. Lá na China, eles só escolhem depois do nascimento, porque o momento em que a criança nasce vai ter influência no nome da criança. Eles acreditam que a escolha do nome é muito importante, vai ter influência sobre a criança, então eles esperam para que a criança nasça, e dependendo da estação em que a criança nasceu, do momento em que a criança nasceu, ela vai ter um nome diferente. Também é comum que, uma outra curiosidade bastante interessante, a prescrição de medicamentos sejam com base na fitoterapia. Isso é super comum no norte da China, por exemplo. Inclusive, os médicos, eles prescrevem fitoterápicos, as pessoas preferem fitoterápicos, ao invés da alopatia, a medicina, os medicamentos convencionais que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Também é comum no sul, mas é uma coisa assim bem forte. As pessoas vão preferir muito mais os fitoterápicos do que os medicamentos convencionais que a gente está acostumado aqui, por exemplo. É uma coisa que eu gosto bastante, na verdade, eu sempre vou primeiro nos fitoterápicos, nos
nas infusões, nas plantas, né, que podem ajudar. Mas é claro, eu não sou radical, se necessário, sim, eu vou tomar medicamento. Uma outra curiosidade é que depois que o bebê cresce um pouquinho, ele é colocado num lugar com várias ferramentas ao redor dele. E aí é deixado ali para o bebê escolher qual é a ferramenta que ele vai pegar. Porque dependendo da ferramenta que ele escolher, que ele pegar primeiro, é a profissão que ele escolheu para a vida dele. É curioso, né? Porque é só um bebê, mas é uma prática comum. É claro que se o bebê escolher uma ferramenta que diz que ele vai ser um construtor, por exemplo, não quer dizer que nunca na vida dele ele vai poder mudar isso. Mas é uma prática comum de se fazer, de colocar essas ferramentas para ver o que ele vai escolher. Outra coisa legal é que as crianças têm aula de culinária no jardim de infância. Então, desde pequenininhas, elas são ensinadas a cozinhar. O tio me falou que, na verdade, depois que eles crescem, eles acabam esquecendo a maioria das receitas. Mas eu acho que a questão de ter a habilidade, né, de usar os ingredientes, de produzir alguma coisa, ainda que você não saiba, não lembre das receitas em si, acaba tornando mais fácil a vida, porque se você pegar a receita, você vai conseguir se virar facilmente. E por último, eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre relacionamento. Então, algo que eu tinha ouvido falar que era dessa maneira foi na Alemanha, em que as mulheres precisam fazer o primeiro movimento. O mesmo acontece na China. Por quê? Há muitas mulheres que aplicam golpes, se aproveitam, acusando os homens de assédio para conseguir dinheiro. E por isso, os homens preferem que as mulheres façam o primeiro movimento com medo de serem acusados injustamente de assédio. Então, eles podem começar a conversar e o homem sempre vai esperar que a mulher faça o primeiro movimento. Quando ela paga alguma coisa para o homem, significa que ela tem interesse, que ela quer desenvolver um relacionamento, que ela quer namorar aquele cara, aquele homem. E aí as coisas começam a andar, caminhar um pouco melhor. Depois disso, o que acontece é que eles vão tendo vezes, né? Uma vez um paga, outra vez o outro paga, ou o cara pode pagar a comida e a menina pode pagar a bebida e assim por diante. E quando a mulher sempre requer que o homem pague todas as coisas, eles vão entender que ela é uma aproveitadora. Normalmente eles conversam com uma pessoa por vez, mas talvez se for por chat, né, eles podem conhecer pessoas diferentes, como a gente faz aqui no Brasil, mas é claro, como aqui no Brasil, uma coisa é você conhecer pessoas, você fazer amizades, ver como as pessoas são. E outra coisa é ter vários relacionamentos ao mesmo tempo, porque isso não é legal, isso não é certo, eu não concordo com isso, essa coisa de vários ao mesmo tempo, não. Então, é a mesma coisa, especialmente para os cantoneses. Inclusive, outra curiosidade, os chineses do sul se consideram cantoneses, né? Por exemplo, os de Hong Kong se consideram cantoneses, que inclusive é o idioma que eles falam. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que mais impactou vocês a saber sobre a China. E se vocês sabem mais alguma curiosidade que eu não citei aqui, que outras pessoas também gostariam de saber, né? Podem se interessar em saber. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal para que vocês possam sempre estar aqui desfrutando dos vídeos que eu trarei para vocês. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam vir e possam se inscrever, que possamos crescer aqui o nosso canal, crescer a nossa comunidade. E até o próximo vídeo. Tchau!